Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e crescimento. Hoje, convido-vos a fazer uma pausa, respirar fundo e refletir sobre uma questão que, talvez, já tenha passado pela vossa mente nas noites insones ou naqueles momentos de silêncio no trajeto para o trabalho. Alguma vez sentiram que, apesar de todo o esforço, de todo o tempo investido, algo essencial estava a faltar? Alguma vez olharam para o vosso ambiente de trabalho e viram não apenas cansaço, mas uma espécie de resignação silenciosa? Onde talentos incríveis estão adormecidos e corações estão desligados? Stephen R. Covey, o autor visionário que mudou o mundo com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, percebeu algo fundamental à medida que o século XXI avançava. Ele percebeu que ser eficaz, ou seja, conseguir fazer as coisas, já não era suficiente. O mundo mudou. Entramos numa nova era, a era do trabalhador do conhecimento, onde a exigência não é apenas a sobrevivência ou o sucesso básico, mas sim a grandeza. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje ao explorarmos o livro O Oitavo Hábito, da Eficácia à Grandeza. Vamos começar por enfrentar a realidade nua e crua, aquilo a que Covey chama de a dor. Imaginem o som de milhares de vozes a sussurrar as mesmas frustrações. Sinto-me estagnado, ninguém reconhece o meu verdadeiro valor, estou a trabalhar para pagar contas, mas não sinto qualquer paixão. Esta é a realidade de muitas organizações e indivíduos hoje. Existe uma desconexão profunda. Por um lado, temos organizações sob pressão imensa para produzir mais com menos, para inovar e competir no mercado global. Por outro lado, temos pessoas com um potencial infinito, criatividade e inteligência, que se sentem tratadas como meras peças de uma engrenagem. Como coisas a serem controladas e não como seres humanos a serem libertados. Covey argumenta que a raiz deste problema reside num paradigma ultrapassado. Ainda estamos, em muitos aspectos, a operar com a mentalidade da era industrial. Nessa época, o valor estava nas máquinas, no capital, nas coisas. As pessoas eram necessárias, sim, mas eram vistas como despesas, como elementos substituíveis. A gestão baseava-se no controlo. Mas tentem aplicar esse modelo de controlo a um trabalhador do conhecimento, a alguém cuja principal contribuição é a sua criatividade, o seu julgamento, a sua paixão. É impossível. Não se pode gerir pessoas como se gerem coisas. As coisas não têm liberdade de escolha, as pessoas têm. E é essa liberdade de escolha que muda tudo. Então, qual é a solução? Qual é esse misterioso oitavo hábito? De uma forma simples e poética, o oitavo hábito é: encontre a sua voz e inspire os outros a encontrarem a deles. Mas o que significa realmente encontrar a sua voz? Não estamos a falar de cantar ou de falar alto. A voz, segundo Covey, é uma significância pessoal única. É aquela vibração que ocorre quando 4 elementos essenciais se cruzam na vossa vida. Imaginem 4 círculos a sobreporem-se. O primeiro é o talento, aquilo em que vocês são naturalmente bons, os vossos dons inatos. O segundo é a paixão, aquilo que vos entusiasma, que vos faz perder a noção do tempo, o fogo que arde dentro de vocês. O terceiro é a necessidade, aquilo que o mundo, a vossa organização, a vossa família ou a vossa comunidade realmente precisa. E o quarto, e talvez o mais importante, é a consciência, aquela pequena voz interior que vos diz o que é certo, que vos guia moralmente. Quando o vosso trabalho, a vossa vida, se situa no centro destes 4 círculos, vocês encontraram a vossa voz. É aí que a vossa identidade se revela. É aí que o trabalho deixa de ser um fardo e passa a ser uma missão. Para ilustrar isto, Covey partilha a história inspiradora de Muhammad Yunus, o fundador do Grameen Bank. Yunus não começou com uma grande visão estratégica ou um plano de negócios complexo. Ele começou com uma observação simples e dolorosa nas ruas de Bangladesh. Ele viu a pobreza extrema. Viu uma mulher que fazia bancos de bambu e que, por falta de uns meros cêntimos para comprar a matéria-prima, ficava escrava de agiotas, lucrando apenas 2 cêntimos por dia. A consciência de Yunus não o deixou dormir. Ele sentiu a necessidade.
A sua paixão pela dignidade humana foi ativada. O seu talento como economista foi desafiado. Ele começou por emprestar $27 do seu próprio bolso a 42 pessoas. Apenas $27 libertaram 42 pessoas da escravidão da dívida. Esse pequeno ato, guiado pela sua voz interior, cresceu e tornou-se num movimento global de microcrédito que transformou milhões de vidas. Yunus encontrou a sua voz, ao fazê-lo, inspirou milhões a encontrarem a deles. E isto leva-nos à segunda parte crucial do oitavo hábito, inspirar os outros a encontrarem a sua voz. Isto é a essência da verdadeira liderança. Liderança, neste contexto, não é um cargo formal. Não é uma posição na hierarquia. Liderança é uma escolha. É a escolha de lidar com as pessoas de uma forma que comunique o valor e o potencial delas tão claramente que elas acabem por vê-lo em si mesmas. Para compreendermos como fazer isto, precisamos de abraçar o que Covey chama de paradigma da pessoa completa. Durante a era industrial, focamo-nos apenas no corpo, músculos, trabalho físico, e talvez um pouco na mente. Mas o ser humano é quadridimensional. Temos um corpo, necessidade de viver, uma mente, necessidade de aprender. Um coração, necessidade de amar, e um espírito, necessidade de deixar um legado. Se negligenciarmos qualquer uma destas partes no nosso local de trabalho ou nas nossas relações, criamos problemas crônicos. Se ignorarmos o coração, temos pessoas desmotivadas. Se ignorarmos a mente, temos estagnação. Se ignorarmos o espírito, temos falta de integridade e confiança. Se ignorarmos o corpo ou as necessidades econômicas, temos insatisfação e instabilidade. A liderança na era da sabedoria exige que toquemos nestas 4 dimensões através de 4 papéis vitais. Vamos explorar cada um deles, pois eles são o mapa para a grandeza organizacional e pessoal. O primeiro papel é o de modelar. Isto apela ao espírito e à consciência. O líder deve ser um exemplo de integridade. Não se trata do que dizem, mas de quem são. Quando um líder demonstra honestidade, humildade e serviço, ele constrói confiança. E a confiança, meus amigos, é a moeda mais valiosa de qualquer relação ou organização. Sem confiança, tudo é lento e burocrático. Com confiança, a comunicação é rápida e fácil. Modelar significa que vocês não pedem aos outros o que não estão dispostos a fazer. Significa que a vossa vida privada e pública são congruentes. É ser uma âncora de princípios num mar de mudanças. O segundo papel é o de desbravar caminhos ou definir a direção. Isto apela à mente. O líder une as pessoas em torno de uma visão e missão partilhadas. Não é o líder que sobe a montanha e volta com as tábuas da lei para impor aos outros. Não. É um processo colaborativo onde todos sentem que a visão também lhes pertence. Quando as pessoas participam na criação da estratégia e dos valores, elas comprometem-se emocionalmente. Elas não precisam de ser supervisionadas a cada passo porque entendem o porquê. Elas veem como seu pequeno papel se encaixa no grande quadro. Isto cria ordem sem a necessidade de microgestão. O terceiro papel é o de alinhar. Isto diz respeito ao corpo, aos sistemas e estruturas. Quantas vezes já viram uma organização que diz valorizamos a cooperação, mas o seu sistema de bônus premia apenas a competição individual feroz? Isso é um desalinhamento. O papel do líder é garantir que os sistemas financeiros, de comunicação, de contratação, facilitem a execução da visão, em vez de a bloquearem. Alinhar é remover os obstáculos do caminho. É institucionalizar os valores para que estes sobrevivam para além da presença do líder. É garantir que dizemos o que fazemos e fazemos o que dizemos. E, finalmente, o quarto papel é o de capacitar ou empoderar. Isto fala diretamente ao coração. Quando temos confiança, graças ao modelo, uma visão clara, graças ao caminho, e sistemas que funcionam, graças ao alinhamento, então podemos verdadeiramente libertar o talento das pessoas. Capacitar não é abandonar. É dar autonomia dentro de diretrizes claras. É dizer, aqui está o nosso objetivo, aqui estão os recursos, eu confio na tua inteligência e paixão para chegares lá. É a transição do controlo para a libertação.
Quando as pessoas se sentem empoderadas, elas trazem a sua alma para o trabalho. Elas inovam. Elas resolvem problemas antes mesmo que o chefe saiba que eles existem. Agora, podem estar a pensar, isso soa maravilhoso, mas o meu chefe é um controlador nato e a minha empresa está presa no século passado. O que posso eu fazer? Covey oferece-nos uma ferramenta poderosa chamada Trintab ou o Pequeno Leme. Imaginem um navio gigante ou um avião. Eles têm um leme enorme que muda a direção. Mas nesse leme grande, existe um leme muito pequeno, o Trintab. Ao mover esse pequeno leme, cria-se uma pressão que move o leme grande, que por sua vez move o navio inteiro. Vocês podem ser esse pequeno leme. Mesmo sem autoridade formal, podem exercer liderança. Podem escolher ser proativos. Podem escolher alargar o vosso círculo de influência em vez de perderem tempo no círculo de preocupações. Como? Comecem por ser dignos de confiança. Façam o vosso trabalho de forma excelente. Construam relações baseadas no respeito. Quando surgirem problemas, não levem apenas queixas ao vosso chefe, levem recomendações bem pensadas. Usem a vossa voz. Aos poucos, a vossa influência crescerá. A liderança é uma escolha, não uma posição. Todos nós podemos escolher ser líderes no nosso próprio raio de ação. Um dos conceitos mais fascinantes que o livro nos traz para resolver conflitos e desbloquear a inovação é a terceira alternativa. Normalmente, quando discordamos, pensamos em duas opções, a minha maneira ou a tua maneira. E geralmente acabamos num compromisso onde ninguém fica totalmente satisfeito, ou numa luta de egos onde um ganha e o outro perde. A terceira alternativa é a sinergia. É a crença de que, se ouvirmos com verdadeira empatia e respeito, se tentarmos realmente compreender o ponto de vista do outro, podemos chegar a uma solução que é melhor do que a que qualquer um de nós imaginou inicialmente. Não é a minha, nem a tua, é a nossa melhor solução. Para chegar lá, precisamos de dizer, vejo as coisas de forma diferente, mas valorizo a tua perspectiva. Vamos procurar uma solução que nos satisfaça a ambos? Isto exige coragem, acima de tudo, exige que deixemos o nosso ego à porta. Outro ponto crucial que não podemos ignorar é a execução. Covey fala sobre as 4 disciplinas da execução. Muitas organizações têm visões brilhantes que morrem na gaveta. Por quê? Porque o turbilhão do dia a dia consome toda a energia. Para executar, precisamos de foco. Precisamos de escolher uma ou duas metas crucialmente importantes. Se tentarmos fazer tudo, não faremos nada. Depois, precisamos de atuar sobre as medidas de direção, aquelas ações preditivas que podemos controlar e que influenciam o resultado final. Precisamos de um placar envolvente, onde todos saibam, a qualquer momento, se estão a ganhar ou a perder o jogo. E precisamos de uma cadência de responsabilidade, reuniões curtas e frequentes onde prestamos contas uns aos outros sobre os nossos compromissos. Sem execução, a visão é apenas uma alucinação. À medida que nos aproximamos do fim desta reflexão, é importante lembrar que a transição para a grandeza é um processo de dentro para fora. Não podemos mudar a organização se não nos mudarmos a nós mesmos. Não podemos pedir confiança se não formos dignos de confiança. Não podemos pedir paixão se não vivermos com paixão. O 8º hábito desafia-nos a olhar para a vida não como uma carreira, mas como uma contribuição. Perguntem a si mesmos, qual é a necessidade que vejo no mundo que vibra com a minha alma? Qual é o talento que possuo que pode resolver essa necessidade? Qual é a coisa certa a fazer? Quando responderem a estas perguntas, estarão a ouvir a vossa voz. E quando começarem a viver essa voz, algo mágico acontece. Vocês tornam-se uma luz, não um juiz. Tornam-se um modelo, não um crítico. Vocês começam a ver o potencial nos outros, mesmo quando eles não o veem em si mesmos. Vocês tornam-se aquele professor que acreditou no aluno difícil, aquele chefe que deu uma oportunidade. Aquele pai ou mãe que viu o brilho nos olhos do filho. Estamos na era da sabedoria. A tecnologia, a informação, a globalização, tudo isso são ferramentas. Mas a verdadeira grandeza vem da alma humana.
Vem da capacidade de escolhermos o nosso destino, de vivermos por princípios e de servirmos os outros. Portanto, o desafio que fica hoje é este: não se contentem com a mediocridade. Não se contentem apenas em ser eficazes. Procurem a grandeza. Escutem essa voz interior que tem estado quieta por tanto tempo. Deem-lhe espaço. E depois, olhem à vossa volta. Vejam as pessoas com quem trabalham e vivem. Vejam-nas como seres completos, cheios de potencial latente. E façam a escolha consciente de os ajudar a encontrar a voz deles. Porque, no final das contas, a verdadeira medida da nossa vida não será o que acumulamos, mas sim o quanto crescemos e, acima de tudo, o quanto ajudamos os outros a crescer. Como disse Covey, a vida não é uma vela curta que se apaga rapidamente. É uma tocha esplêndida que temos de segurar no momento e que queremos fazer brilhar o mais intensamente possível antes de a passarmos às gerações futuras. Obrigado por estarem conosco neste episódio. Que possam encontrar a vossa voz e que a vossa voz possa ser uma canção de esperança e grandeza para o mundo. Até a próxima!